Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas hoje eu trago um tema para você. O altar responde os seus porquês. Você entende a funcionalidade sistêmica em que vivemos? Nós vivemos rodeados de sistemas. Nós temos sistema bancário, sistema de saúde, sistema religioso, sistema governamental, sistema familiar, todos eles com modelo e padrão estabelecidos para que nós possamos obedecer, para que nós possamos seguir. É um modelo que o mundo nos coloca nessa roda. O mundo nos coloca para vivenciarmos, para podermos obedecer ao que eles determinam, ao que a minoria determina que você faça. Então eles criam um padrão para que você obedeça aquele sistema, que você fique exatamente do jeito, da forma que eles querem que você fique. E não é isso que Deus quer que nós sejamos. Deus quer que nós tenhamos um modelo que Ele estabeleceu, um modelo que está definido no altar de Deus. É isso que nós temos que ter. Então, o modelo está no altar de Deus. Você tem que entender a funcionalidade sistêmica do altar de Deus. Deus coloca um padrão, um sistema para que nós possamos obedecer, mas que nós não somos escravos desse sistema que Deus coloca para nós possamos obedecer. Deus nos coloca o livre-arbítrio, então nós temos o direito de obedecer ou não à determinação dele. E aí é que você recebe ou não também as bênçãos que Deus tem para você, direto do altar dele. O mundo também estabelece padrão para que você possa obedecer e você possa receber as pequenas recompensas. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito conhecimento, Ele nos dá o livre-arbítrio sim, mas que nós possamos estar estabelecidos e que nós vamos receber coisas grandiosas, coisas inauditas, coisas grandes, que nós nem poderíamos pensar que nós teríamos esse direito, mas Deus nos coloca no seu altar para que nós possamos direcionarmos as suas bênçãos para as nossas vidas. Então você tem que ficar ligado no que é esse sistema que Deus está nos colocando para que nós possamos seguir. A palavra dele é o sistema, é o que você tem que obedecer. Você tem que ter a palavra dele na sua vida como regra para que você possa viver uma vida abundante. É isso que Deus coloca. Obedeça a palavra de Deus e você verá como você pode atingir o altar de Deus, como é que você vai ser beneficiado pelo altar de Deus. Então é isso que você tem que ter na sua vida, na sua mente, no seu coração e como regra da sua vida. Então obedeça a palavra de Deus, segue a palavra de Deus, que Ele tem muitas coisas para te dar para você. Eu começo a minha fala com vocês, trazendo para vocês que vocês têm que ter 3 coisas que você precisa entender. Como é que funciona o sistema, tanto o sistema do mundo como o sistema do altar de Deus. Então existe um padrão. Esse padrão é copiado no mundo terreno, como é que funciona no mundo espiritual. Então você precisa entender. Nós temos as 3 condições que eu tenho que entender. São 3 condições básicas e fundamentais para que eu possa começar a entender o funcionamento de como eu tenho que me dirigir para que Deus possa responder os meus porquês. Então é isso que Deus nos coloca e é isso que nós vamos ver daqui para frente. Então a primeira coisa é o quê? Por que eu tenho que ter essas 3 condições para que eu comece a entender, para que eu entenda a funcionalidade sistêmica do altar de Deus, o modelo sistêmico do mundo? Então você tem que ter essa resposta, você tem que saber o quê. Por exemplo, o que você faz? Você tem que ter essa resposta, o que você faz? O que é preciso mudar? Você precisa ter essa resposta, tanto para o mundo como para Deus. O que você precisa mudar? Você tem que ter essas respostas. O que eu preciso mudar? O que eu gosto de ler, de ouvir? Isso vai te fazer a grande diferença. O que você vê e o que você ouve. Então, se você tiver boa qualidade de que você vê e o que você ouve, você começa a estar no caminho correto para que você possa entender o funcionamento do sistema que Deus está nos colocando, que está na palavra dele. Então você vai obedecer a palavra de Deus. E você tem o que marcou a minha vida, o que marca a minha vida, o que marcou a minha vida. Então você tem que ter essa resposta para você, para que você possa entender quais são as suas dores, quais são os seus porquês, onde está sendo formado os seus porquês. Então você tem que ter essa resposta. E lá na frente eu vou te mostrar para você que muita gente
continua em círculo porque não consegue trazer as respostas corretas para as suas dúvidas, para os seus porquês. Mas o altar de Deus te dá todas essas respostas e você vai entender isso. Hoje você vai entender isso, porque você às vezes está rodando aí, você está circulando e não está sendo beneficiado e você não está atingindo o teu propósito. Então você tem que responder também o que é o propósito de vida para você, o que é o propósito de vida, o que é o sucesso para você. Você tem que ter essa resposta para você, para que você comece a responder os seus porquês, direto do altar de Deus, direto da palavra de Deus, que você vai construir todas essas três coisas. Quando você tiver tudo isso construído, você vai entender como que o altar de Deus vai te responder todos os seus porquês. A segunda condição que eu tenho que entender é o como. O como, olha só, nós vimos o que, agora estamos vendo o como. Então, assim, o que você gosta, o que é sucesso para você, o que é o propósito para você agora, como. Então, como você escolheu a sua profissão, como você escolhe os seus projetos, como você vê a sua vida, como que você escolheu a sua companheira, a sua namorada, a sua esposa, como é que você fez isso, de que forma você fez isso. O mundo tem um padrão para te dar esse caminho. Deus também tem um caminho para te dar, tem um sistema para te dar. O sistema que eu coloquei para vocês, o sistema está bem definido da palavra de Deus. Você tem o quê? A Bíblia que vai te dar os caminhos, porque ele é o teu manual. Então você tem um manual perfeito, escrito por Deus, e ele não muda nada. O mundo, quando te dá um padrão, te dá um sistema para você vivenciar, ele vai mudando de acordo com a necessidade que o mundo quer a resposta dele. Que ele possa ganhar mais vidas para o mundo dele. E Deus quer ganhar vidas para o reino dele. Então essa é a nossa função aqui. Você tem que saber responder o como. Então você sabe o que, agora você está com o como. E nós temos a terceira condição, que é o porquê. Então você começa a entender, se você entender o que você faz, o que é o sucesso, você entender o como é que você chegou nessa conclusão, como é que você fez as suas escolhas, você vai ter que responder o porquê. E é aí que estão as suas dúvidas, é aí que a palavra de Deus te traz as respostas. Então, por que você escolheu sua companheira? Por que você escolheu sua esposa, sua namorada? Por que você escolheu essa profissão? Por que você escolheu o seu projeto? Tudo tem uma fundamentação e Deus quer trazer isso para você, para que você possa entender o caminho de como você vai atingir os benefícios de Deus para a sua vida. Agora eu trago para vocês esse círculo que representa o sistema do mundo. Então o sistema do mundo, ele está te perguntando o quê? O que você quer, o que você deseja, o que é o projeto de vida seu, o que é a sua companheira ideal, o que é a sua esposa ideal. Então o mundo te pergunta isso, e o mundo vai te oferecendo as condições que ele tem para que você possa estar alicerçado, fundamentado no que o mundo quer que você seja. Ele vai te traçar um padrão dentro do que você vai ouvindo, que você vai crendo, e você vai aumentando suas crenças dentro do que o mundo diz, que é um padrão para você, que é um padrão para o mundo, é um padrão para ele. Então você vai exercer essas suas condições que você está estabelecido pelo mundo. Então você precisa estar atento, você precisa estar alerta, porque Deus tem um projeto para você, Deus tem algo grandioso para você. Então você tem que escolher entre o projeto que o mundo te oferece, o sistema que o mundo te oferece, o sistema que Deus te oferece. Então você vai ter que escolher. Então aqui eu estou te apresentando o que o mundo está te falando para você. Então olha o que diz aqui, olha, em Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o padrão que Deus nos dá, porque Ele diz para que nós não nos moldemos ao padrão, ao modelo desse mundo. Então é isso que Deus está nos dizendo, para que vocês não se amoldem, ou seja, você não se adapta ao modelo que o mundo está te dando. Então é um padrão que o mundo está te dando. Então você tem que ser transformado pela renovação da sua mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então o mundo está te oferecendo um padrão, e a Bíblia, Deus, dentro do padrão dele, padrão sistema que Deus traz para nós dentro da Bíblia, que é o nosso manual, o manual do fabricante,
Ele está nos dando o caminho da nossa transformação, da nossa renovação, para que nós possamos ter direito a chegar ao altar dele e buscar todos os benefícios que ele tem para nos oferecer. Estou trazendo aqui para você o padrão do mundo. Em contrapartida, eu estou trazendo o que a Bíblia nos dá, o que a Bíblia nos garante. O mundo te pergunta como você vai atingir os seus objetivos, o seu propósito. E ele tem um padrão de como você vai atingir. Normalmente é sem ética, sem ética, sem um padrão estabelecido por Deus. E Deus é um Deus de justiça, um Deus que preza pela justiça, um Deus que preza pelo nosso caminhar. Então, olha o que diz Deus aqui na palavra dele, Isaías 64:8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Então Deus nos coloca para que nós possamos ser, nós somos um barro, então Ele é o oleiro, Ele que vai nos transformar, Ele que vai nos restaurar e trazer de acordo com o padrão estabelecido por Ele, um padrão que nós vamos viver, um padrão que vamos vivenciar, um padrão ético, um padrão de justiça, um padrão de amor, de transparência. É isso que Deus quer que nós sejamos. E o mundo te oferece coisas que não são compatíveis com o propósito de Deus, com o projeto de Deus. Então é isso que você tem que observar. O padrão do mundo, o padrão sistêmico do mundo, o padrão sistêmico do altar de Deus. Qual é o que você vai seguir? Você tem a sua escolha. Você tem o livre-arbítrio que Deus deixou para você decidir. Então você tem que decidir qual padrão você quer. Então é esse que você vai seguir. O padrão de Deus, o padrão celestial, o padrão do altar de Deus. O padrão de Deus, nós temos o como. Como Deus quer que nós sejamos, para que possamos ter direito às respostas que vêm do seu altar. Então, 1 Pedro 1,16, Deus nos diz assim, ó, pois está escrito, sejamos santos, porque eu sou santo. Então, Deus diz que, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, para que você possa estar estabelecido no padrão de Deus, você tem que se deixar ser reconstruído por Deus, porque Ele é o oleiro e nós somos o barro. Ele diz que nós temos que ser santos, nós temos que estar puros diante de Deus, para que nós possamos ser justificados e termos o direito de estar entrando no altar de Deus, estar recebendo os benefícios do altar de Deus. Então você tem que ser oleiro, você tem que estar direcionado ao oleiro, que é o nosso construtor, que é o que vai nos remodelar, que vai nos dar vida e vida em abundância, e para isso nós temos que ser santo. Santo não é ser com a cara toda santinha, não. Santo é você ser íntegro, você ser justo, você ser ético diante da palavra de Deus. Então você seguir o manual de Deus, o manual do fabricante, o manual que você tem que obedecer. Você tem um manual, então você obedeça a esse manual, siga os procedimentos que o manual está te dizendo, e aí você tem todo o direito de ter os seus porquês respondidos direto do altar de Deus. Então você vai fazer uma ligação do altar celestial com o altar terreno. O altar terreno é você recebendo Deus, o Espírito Santo diante de você, para que você possa realizar todos os seus projetos, tudo aquilo que você deseja, diante do padrão celestial. O mundo te coloca os porquês. Por que você vai ter a sua companheira, você vai ter a sua namorada, de que forma você vai ter? Por que você vai ter a sua esposa e de que forma você vai conseguir conquistar a sua esposa? O mundo lhe oferece uma carreira profissional. E normalmente, a carreira profissional que o mundo te oferece é uma vida de competição, é uma vida que às vezes você tem que deixar de ser ético, de você deixar de ser íntegro, de você deixar de ser justo, para que você possa atingir o sucesso. No padrão de Deus, não é isso que é estabelecido. Você siga a palavra de Deus. Olha o que diz Isaías 65:17. Diz assim, ó, pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Então Deus te coloca para que você possa cumprir todas as palavras dele. Então Deus faz tudo novo. Tudo que você fez de errado, tudo que foi passado, essas coisas não serão lembradas mais, nem por Deus, nem por você. Então você tem que sair diante de Deus, na presença de Deus, para que Ele possa te reconstruir, para que Ele possa dar a você uma vida abundante.
Olha que diz aqui, olha, Isaías 66:2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Então, assim, todas essas coisas que foram construídas por Deus, para que nós possamos viver uma vida em abundância. Então, ele nos construiu, ele nos fez, restaurou, ele nos colocou um estímulo para que nós possamos obedecer a palavra dele. E eu estimo ao humilde e ao contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Então Deus pergunta a você, se você é humilde, se você está contrito de espírito, se você realmente obedece a palavra dele, ele vai fazer todas as coisas novas na sua vida, para que você possa ter e viver essa vida, é vida em abundância. É isso que ele promete para você, é isso que você vai ter. Então eu quero continuar colocando para você como é que você vai ter as suas respostas respondidas dos seus porquês, das suas dúvidas. Porque quando tem a palavra porquê, é porque há dúvida. Então, se há dúvida, Deus te responde todas elas. No manual tem todas as respostas que você quer. Então, você vai vendo como é que o mundo pensa, como é que você tem que pensar, como é que você tem que agir. Então, até aqui, você está entendendo o funcionamento do sistema do mundo, do funcionamento do sistema de Deus. Deus coloca tudo escrito, está tudo escrito, e você tem que obedecer simplesmente a palavra dele, para que você possa ser beneficiado com a palavra dele. Então, há um manual, há um sistema a ser obedecido, para que você passe a obedecer esse sistema. Agora, eu vou mostrar para você como é que você fica o sistema de Deus, o altar de Deus, onde que está o altar de Deus, o propósito de Deus. São 3 circunferências que nos dá uma direção. E normalmente a gente está parado em alguma delas, você está parado. Ou você está parado no que, no como, ou você já está no porquê. Ou o sistema do mundo, ou o sistema celestial. Então aqui estão os 3 sistemas. Olha. Então você tem esse círculo. O verde é o que você pode estar no mundo, que é o que. Então você está nesse sistema aqui, o que. Às vezes as pessoas ficam procurando e só ficam direto no que, e não sai daí, então fica em ciclo, fica rodando o que, muitas vezes perdido no dia, muitas vezes perdido no mês, muitas vezes perdido no ano, entra ano e sai ano, e está sempre no que, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E outras pessoas vão, que assim, olha, 100% das pessoas sabem o que fazem, isso é importante você saber, 100% das pessoas sabem o que fazem, mas não sai desse sistema, fica paralisado, porque o sistema do mundo o paralisou. Ele não consegue sair daqui. Então fica sempre nesse quesito. O que? E não sai daqui. Fica em círculo. Rodando e não sai desse sistema. O segundo, você pode estar no segundo aqui, que é o como. Então você saiu do que, você passou para o como. Então, na primeira, 100% das pessoas sabem o que fazem. Na segunda, algumas pessoas sabem como fazem. Então você já saiu do sistema do que, partiu para o segundo, que é esse círculo vermelho, você então sabe o que faz, mas também não saiu daí, então você ficou paralisado aí. Então você não sabe como começar, você não sabe dar resposta aos seus projetos, à sua vida, ao seu sucesso, à sua profissão, ao seu casamento, a sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida religiosa, o seu quesito de você se conectar com Deus. Você não sabe como fazer isso. Então é por isso que você tem os seus porquês não respondidos. Então quando eu sei o que eu faço, porém não sei como, fica difícil você atingir os seus projetos. Então você fica também em círculo. O terceiro é o porquê. Então aqui começa, olha, poucas pessoas sabem por que fazem. Então quando eu tenho dúvida, eu não sei, eu passei pelo quê, passei pelo como, eu vou começar a perguntar o porquê. Então poucas pessoas sabem fazer as perguntas certas para que possam ter respostas ideais, possam ter respostas cerebrais, possam ter respostas do altar de Deus. Então quando você tiver essa dúvida, é o que eu sugiro para você. Você vai ter que partir para entender e falar com o altar de Deus, para que você possa ter as suas respostas respondidas. O porquê está onde? Está no manual, que é o manual do fabricante.
Então, os seus porquês são respondidos no altar de Deus. Então, você tem que ter essa conexão com o altar de Deus para que você possa ter os seus porquês respondidos. Então, quando você tem que entender a funcionalidade sistêmica do altar de Deus. Quando você passa a entender qual é a funcionalidade, como funciona o sistema do altar de Deus, você consegue sair da zona de conforto, que é estar na verde, você passa por uma zona de ação, que é o vermelho, e você começa a ficar atento ao que você tem que fazer, como é que você tem que fazer, e você parte para a zona de sucesso, que é você direto do altar de Deus, recebendo todas as instruções do manual do fabricante, você recebendo toda a sabedoria, todo o conhecimento do altar de Deus. É aqui que você começa a fazer a diferença, é aqui que você começa a se diferenciar do mundo. Você sai do padrão que o mundo estabeleceu para você, então você sai dessa caixa que o mundo tem, você sai da forma. Então a forma que o mundo tem não é para você. Você nasceu para ser sucesso, você nasceu para ser grande, você nasceu para transformar coisas que são raras em coisas inauditas, coisas novas, coisas transformadoras, coisas restauradoras. Por isso que Deus quer que você faça. Então, quando eu passo a entender o funcionamento do sistema do altar de Deus, eu começo a ter como padrão na minha vida, padrão sistêmico de Deus. Então, eu começo a ser totalmente voltado para o altar de Deus. Eu esqueço o padrão do mundo, eu esqueço como é feito as coisas. Então, a primeira coisa que eu começo a ter são as perguntas. O que vai te fazer diferença é o porquê. É você ter respostas para as suas dúvidas, resposta para os seus questionamentos. Então, tudo na vida você tem que começar pelo porquê. É por isso que Jesus dizia que nós temos que olhar para as crianças. A criança, normalmente, ela te pergunta, por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Ela quer entender o funcionamento. E Deus quer que você entenda o funcionamento do altar dele, o funcionamento sistêmico de como ele funciona, de como está alinhado a sua vida com a vida do altar de Deus. Então você tem um manual de como você ter todas essas respostas. É isso que Deus quer que você tenha, as respostas do que você faz, que você passe a fazer bem feito. Como você vai fazer, você faça com determinação, para que você possa ter o quê? Para que você possa ter o governo do altar de Deus, para que você viva a plenitude da vontade de Deus na sua vida. É isso que Deus quer que você tenha, a plenitude. Então você passa a ter direito a estar todos os dias, todos os instantes no altar de Deus, recebendo os seus porquês respondidos. Então você está no ligado, estando conectado com Deus, você consegue ter uma vida de pleno governo, uma vida na plenitude. Então você começa a ter uma vida abundante, porque você é pleno na presença de Deus, pleno no altar de Deus. É isso que Deus quer, que você entenda a funcionalidade do sistêmica do altar dele. Então você siga o manual do fabricante. É isso que vai te dar direção, que vai te dar caminhos do sucesso. Agora, 100% das pessoas sabem o que fazem. 100% das pessoas sabem como fazem. E 100% das pessoas sabem por que fazem. Então, quando eu estou no governo, estou na plenitude de Deus, eu sei o que faço, sei como faço e sei por que faço. Então, esse é o sistema do governo de Deus, da plenitude de Deus. Você não tem mais dúvida. Você tem, para as suas perguntas, você tem respostas inauditas, respostas novas, respostas grandiosas para que você tenha a plenitude da vontade de Deus estabelecida na sua vida. Então, creia nisso e comece ali a fazer uma ligação, uma conexão direta com o altar de Deus. Você não pertence mais ao formato, à forma desse mundo, o padrão desse mundo. O seu padrão é o padrão celestial. Todo porquê é composto por temas ou cenários. Então, quando você começa com porquê, a sua mente começa a trabalhar, você começa a criar temas, você começa a criar cenários para que você possa entender como você vai fazer esse sistema funcionar, como é que isso que você está criando, que você está gerando dentro de você, como é que vai ser trabalhado. Então agora você tem o que você tem.
você tem um modelo, você tem o padrão sistêmico do altar de Deus. Então, é com esses valores celestiais que você vai trabalhar. Então, você tem que entender que o modelo, a partir de agora, você está entendendo que o modelo que você vai ter para a sua vida é um modelo sistêmico da vida e padrão do altar de Deus. Então, é um padrão que está estabelecido aonde? No manual do fabricante. É esse modelo sistêmico que você vai seguir. É esse modelo que foi desenvolvido para as nossas vidas, para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos contribuir com o reino dos céus. Para os seus porquês, é preciso trazer valores para eles. Então você precisa valorizar os seus porquês. Como é que eu faço isso? O que são valores? Isso eu preciso entender, eu preciso deixar claro que quais são esses valores que a Bíblia, que o manual do fabricante me dá, que ele me traz. Então, valores são suas próprias crenças, o que realmente você crê. Suas crenças pessoais e suas crenças individuais, sobre aquilo que é mais importante para você. Então, é esse valor que você tem que ter dentro de você. Então, os seus valores, os seus padrões estão estabelecidos no manual do fabricante. É esse olhar que você vai ter que ter agora. Então, é o manual do fabricante que você vai ter que ter. Você vai olhar para ele. Os seus valores são o seu sistema de crenças sobre o que é certo e errado, bom e mal. É isso que você tem que entender. Então, se você entender esses valores, o seu sistema de crenças, como é que você vai trabalhar isso, você passa a entender exatamente como que é o caminho que você vai desenvolver para que você possa atingir os valores celestiais, o valor que está no altar de Deus, para que você possa crescer, se desenvolver e contribuir com o seu reino. Olha o que diz aqui, olha, Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Então Deus está ouvindo o que você está pedindo e clamando direto do altar dele. Então Deus está com os ouvidos abertos, está com a sua mão estendida para que você possa estabelecer a conexão perfeita com o altar de Deus. Então você faça isso, você comece a ter os seus valores estabelecidos no padrão de Deus. Então você precisa saber justamente qual é esse padrão. Então você precisa saber que o padrão está no manual do fabricante. É esse o padrão estabelecido por Deus. Nós temos uma lista de valores humanos individuais. Essa lista, mais na frente eu vou mostrar para você quais são essas listas de valores e padrões humanos individuais que nós temos estabelecidos também pela palavra de Deus, onde eu tenho todos os caminhos para que eu possa ter o padrão celestial. O que é valioso, o que é valoroso para você? Valores humanos individuais são o gás que você precisa para dar consistência na sua vida. Então, quando eu tenho o valor, quando eu tenho o gás que eu preciso para dar consistência na minha vida, eu consigo obedecer a palavra de Deus, eu consigo buscar a presença de Deus, e todos os dias, todo instante, a partir de agora, você tem na sua vida esse padrão estabelecido, esse gás que você precisava, esse momento que você precisava saber como é que você vai atingir a palavra de Deus, como é que você vai ser direcionado pela palavra de Deus. Então está aqui para você, para que você possa ser vencedor, que você possa aproveitar ao máximo o manual do fabricante. Olha o que diz aqui em Isaías 58:11, diz assim, olha: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Então, quando eu tenho entendimento, quando eu sei e faço a conexão correta, então o que vai te levar a caminhos que são de sucesso, caminhos que são de plenitude, caminhos que sejam para a sua grandiosidade, que sejam para que você tenha sucesso, para que você possa viver uma vida abundante, e aonde você estiver, se for lugar árido, você vai transformar em lugares belos, em jardins belíssimos, que você vai transformar. E as águas na sua vida nunca faltará. Então, a água que você precisa beber, é ter sede do conhecimento da palavra de Deus, sede de conhecer o manual do fabricante, para que você possa crescer, se desenvolver e contribuir com o seu reino. É isso que você precisa, é isso que Deus está pedindo para você. Então, eu vou trazer para vocês agora uma lista do que é valioso e do que é para você. Então, o que é valioso?
O que é valoroso para você? Então, eu vou trazer uma lista para vocês. A primeira tem assim, olha, o amor, o respeito, a alegria, aprendizado, status, poder, criatividade, apoio, amizade, conexão. Tem depois o prazer, gratidão, suporte, lealdade, fidelidade, justiça, cuidado, liberdade, honestidade, presença. Depois você tem comunicação, Deus, dinheiro, reconhecimento, paz, ética, excelência, integridade, meritocracia, donos de negócio, empatia, compaixão, educação, elegância, sinceridade, verdade, humildade, assiduidade, bondade, coragem. Depois você tem disciplina, curiosidade, cordialidade, espontaneidade, honra, perseverança, paciência, resiliência, solidariedade e tolerância. Todos esses são valores que vai fazer o quê? E esses valores vão aproximar pessoas de você, para que você possa ganhar vidas, que você possa ter vidas ganhas para o reino de Deus, que você possa aproximar essas pessoas do altar de Deus, para que elas possam crescer também e contribuir com o reino de Deus, para que também possam ser prósperas. Então, hoje, essa palavra eu trago para vocês, para que vocês possam entender qual é o funcionamento do sistema do mundo e qual é o sistema de funcionamento do altar de Deus. Então, vocês têm que seguir o que disse lá Paulo em Romanos 12:2, para que nós não nos moldemos ao modelo desse mundo, e sim nós estejamos direto ligados ao altar de Deus, obedeçamos a sua palavra e cumprimos e vamos direto ao manual do fabricante, para que todos os nossos porquês sejam respondidos e que eu possa clamar a Deus que o altar dele seja ligado aqui na terra, nas nossas vidas, e que você tenha um final de semana grandioso e transbordante na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida profissional, na sua vida empresarial. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.